Então isso vai ser mais uma das funções da nossa escola. Então, fala agora do lacre. Como é que surgiu a ideia? Pode, manda ver. Pode ir. Obrigado. Pode falar? Fala agora do lacre. A gente tem dois aqui, né? A gente tem um lacre grande e tem um lacre menor, e esse aqui é para boca de combustível. Na verdade... Explica como que ele funciona, como é a abertura, trancamento. Na verdade, os dois têm a mesma funcionalidade, o que vai diferenciar um do outro é a capacidade de bateria, tá? Eu estou falando aqui de um lacre que vai ser utilizado seguidamente por aproximadamente 20 dias, e aqui eu tenho um lacre que vai ser usado por 60 dias. Mas tempo de posição? De 30 em 30 minutos, de 20 em 20 minutos, eu consigo 60 dias isso daqui. E esse aqui? Esse aqui 20 dias, 25 dias. Tá? Então, a única coisa dependendo da operação e do nível de bateria, você precisa de um equipamento diferente para a tua operação. Sim. E outra coisa, a gente consegue fazer um setup nele em curso, em operação, para aumentar ou diminuir. Então eu tô com uma operação onde é mais dinâmica. Eu quero colocar ele online, eu over the air, via rede, coloco ele online. Eu tenho uma operação que é portuária, ele vai ficar dormindo no porto 48 horas. Então ele vai comunicar de 24 em 24 e 48 em 48. O lacre, na verdade, ele entrou por uma solicitação e uma necessidade de mercado de fazer controle logístico. Ele tem todas as mesmas funcionalidades que a trava tem. A diferença é que ele não tem a mesma robustez. O nível de resistência. O nível de resistência. Mas ele tem todo o sensoramento. Se você cortar o cabo, se você tentar arrebentar ele, tudo isso aqui é sensoriado da mesma forma da trava. Então, ele vai fazer para você, obviamente, ele vai te dar um resultado de controle logístico. Onde ele está sendo utilizado hoje. Mas ele também traz uma resistência para conseguir distanciar aquele pé de chinelo. Sim, né? Não vai. O lacrezinho de plástico lá, o que você tem. Enforca-gato. Um enforca-gato, né? A fita Hellerman, não tá também. É porque tem aquele roubo de ocasião onde o cara deixa a porta trancada ali, mas ela não está trancada, né? Sim, então, não, e ele tem uma folga, enfim. Para operação de distribuição, isso é bacana porque é uma segurança a mais. Né? Não, e outra coisa, para você ter uma ideia, hoje a gente está usando ele lá em 6 terminais em Santos, por exemplo, e a gente faz o transporte de peças de avião para a Embraer, né? Inclusive em operações onde o caminhão não é um caminhão fechado, é um sider. Então eles passam um cabo por todo a extensão da lona e fecha no final com isso daqui. Por quê? Porque ele sabe, ele tem obviamente, tudo que você puder embarcar de informação é possível embarcar, os sistemas são próprios, então você tem todos os pontos de abastecimento, onde ele vai parar, quais são os postos autorizados e tal, e qualquer tipo de violação você tem em tempo real, só que ele faz um negócio que a gente chama de controle REDEX, que é o controle da Receita Federal, que é algo muito grave que acontece constantemente no Porto de Santos, por exemplo, que é embarcar. Hoje de manhã teve uma reportagem de 330 quilos de cocaína de um container que estava indo para Antuérpia, na Bélgica. Então isso aqui a gente consegue matar esse tipo de operação. Porque ele vai ter que parar fora da rota, ele vai ter que abrir e estourar isso aqui. Isso vai virar uma fonte de dados para uma operação de inteligência, né? Me chamaram uma vez para entender essa operação. Eu propus uma operação de inteligência, onde a gente ia fazer diversas verificações e criar uma cultura de inteligência a longo prazo, né? Aí a coisa acabou não acontecendo e eu percebi pelas mídias aí que a empresa está parada. Porque a coisa está acontecendo com muito mais... Acontece todos os dias, Suzana. Assim, a gente tem obviamente o Porto de Santos em evidência porque ele representa 58% de todos os transportes internacionais que a gente tem no Brasil. Então o volume dele é muito grande, são quase 400 milhões, 400 mil embarques ano. Então tem muito mais volume, obviamente. Mas essa é uma operação, a gente chama, para quem é mais acostumado com o linguajar em Santos, é a operação do Vira, que é a rodagem de contêineres entre Guarujá, Santos e Cubatão. Sim. É onde você faz os deslocamentos de um terminal para o outro até ser embarcado num caminhão e ser liberado. Então, as rotas são curtas,
Você tem um lead time muito pequeno, só que já existe um processo para você poder colocar uma carga não autorizada dentro de um container. Com isso daqui você mata todo esse processo, literalmente mata. Você vai ter uma parada não autorizada, isso aqui vai ter que ser rompido, você tem imediatamente a ruptura dele. E o tempo de pronta resposta num caminho como esse é tão curto que o cara não tem o tempo de... ele não pode furar um container porque ele perde a efetividade. Não dá. Ele precisa abrir pela porta. Sim. Ou arrancar as dobradiças. Ou arrancar os pinos. Muita coisa. Ó, a gente tem como experiência desde, sei lá, 2009, eu vi um cara desmontando uma porta de container em Santos, ele foi o cara mais rápido que nós vimos, em 22 minutos. Ele tirou todos os pinos e arrancou as duas portas. Só que entre Guarujá e Santos você tem acho que 5 km de rota. Você tem 7 minutos, 12 minutos se você não pegar... Se você tem uma estrutura de pronta resposta ali, qualquer parada que você tem... Você tem efetividade, entendeu? Então se você tiver, por exemplo, o caminhão parado 22 minutos... O cara de bicicleta chega ali. O cara parado 22 minutos, obviamente é um problema. Lógico. Então você tem uma informação em tempo real que vai te dar essa efetividade e você não ter esse problema. E a gente usa ele também aqui na trava de tanque, né? Nós desenvolvemos a pedido de um cliente específico uma trava de tanque porque eles reclamam de perda de combustível sendo furtado pelos motoristas. Então isso daí vai direto na boca do tanque e a gente coloca um rastreador desse. Muito provavelmente... Cheiro de óleo de armamento. É por causa do diesel do tanque. Parece. Muito provavelmente depois de um tempo a gente deve transferir a tecnologia daqui diretamente para cá. Direto para o equipamento. Nesse momento... Para que seja uma boca eletrônica. Isso, exatamente. Mas nesse momento, como eles viram o lacre, falaram, vocês têm como fazer uma trava? Bom, a gente desenvolveu a trava e colocou o lacre, e isso dando certo, obviamente isso vai virar uma boca eletrônica. Cara, o que você falou, hoje você atende o cliente. Hoje o cliente perde, para você ter uma ideia, esse cliente tem 200 caminhões, 200 cavalos, tá? Ele perde em torno de R$ 1.800 por mês em cada cavalo de combustível furtado. Então, aí a gente, voltando para um processo de inteligência, quando a gente zera o risco, usando um equipamento como esse, zera o risco do cara tirar pela boca, né? Aí a gente vem para o chiqueirinho, para as outras coisas que fazem no veículo, outras estruturas paralelas que fazem no veículo para poder sangrar. Ele vai ter que usar muito Só que mais, aí você... vai ter que usar muito mais força ou processo muito mais Só que aí você tem um processo anterior do carregamento que é a verificação da estrutura do veículo. Sim. Então se você tem um processo muito bom de verificação de estrutura do veículo e garante que ele não tem chiqueirinho, que ele não tem... Como é que eles chamam? Ai cara, tem um nome... Que eles não têm, enfim, outros dutos para tirar o combustível de lá, só sobra a boca. E aí você termina de excluir o risco aqui, né? Cara, isso daqui para você ter uma ideia, R$ 1.800 por caminhão, são 200 caminhões. Faz a conta, o que ele perde mensalmente. Bastante coisa. Ele no investimento desse aqui, ele está investindo R$500 por mês. Ele está economizando 1.300, 1.400 daquilo que ele está perdendo hoje. Sim. Fora que ele já faz uma seleção natural dos motoristas dele. Ele tem, junto do processo de economia, também a análise daquele cara que serve para trabalhar na empresa e o que não serve. O cara que é honesto e o que não é honesto. Dificulta um pouco mais o processo, mas aquele que é aderente ao processo é o cara que quer realmente realizar a coisa, né? Quer fazer a coisa acontecer. Quer trabalhar. Então, aí a gente está usando o lacre também nesse tipo de solução. Mas é um processo... O lacre hoje, ele é absolutamente diferente de lacres que você tem, os chamados enforca-gato, né? Porque ele tem toda a inteligência embarcada, ele tem alarme de ruptura, ele tem uma série de processos de análise, ele tem em tempo real todo tipo de processamento, ele tem abertura remota, tem abertura física via cartão, você pode deixar isso aqui em pessoas autorizadas, né? E colocar, obviamente, login e senha para quem vai operar. Então o controle é totalmente outro, você usa isso para processos onde você tem perda de performance ou perda de material. Quem que usa isso daqui? Por exemplo, para lacre comum, empresa de suco e empresa de óleo.
entendeu? Óleo de palma, são grandes tanques. Então quem faz transporte em material líquido de tanque, usa isso daqui hoje nas bocas de saída. Isso serve para tanques de caminhão, do próprio caminhão, para o empresário não ser furtado no combustível que ele compra. E isso aqui eu posso usar, além do controle logístico em contêineres e caminhões, eu posso usar ele para fechamento de bocas de... Isso é inclusive interessante para garantir que não vai haver contaminação. O primeiro princípio foi de um produto errado num tanque por um problema, assim, por um esquecimento. Puta, abriu o tanque e depositei lá. Como galera que só tinha carro a gasolina, enchia de álcool, ou ao contrário, ou teve outro dia, apareceu uma menina que meteu o diesel no carro, enfim. Mas para garantir que não vai haver contaminação, porque vai ter um passo antes, que é prestar atenção, fazer a abertura. A primeira utilização dele foi na empresa de Sorro, e eles não tinham roubo, eles tinham um desvio que era, quando parava em algum lugar, o cara tirava na mangueira 20 litros, 10 litros. Só que só o fato dele colocar a mangueira e puxar, ele contaminou um caminhão inteiro, um tanque inteiro. Quando vai passar pela análise, vai dar, análise de amostra, vai dar que aquilo lá foi violado. E o cara perde um tanque inteiro. Literalmente. Tremendo, é absurda. E foi por isso, foi por um controle sanitário, na verdade. E aí você acaba depois estendendo para controles de perda mesmo. Claro. Bom, vamos pro próximo equipamento. Bom, o próximo equipamento eu acho que não é só uma febre, mas é uma tendência no mercado não só nacional. Esse é bodycam. Pode ser usada por vigilante, controlador de acesso, guarda civil metropolitano, polícia. Tudo. Aqui você tem as polícias municipais, estaduais e federais. Você tem controle de empresas privadas, por exemplo, empresas que trabalham com energia, elas têm que, hoje algumas delas obrigam que o técnico que vai mexer em alta tensão ou atender chamados, ele tenha toda a gravação. Então ele tem no veículo dele uma câmera mostrando o local, ele tem no macacão dele uma câmera mostrando, porque muitos desses técnicos morrem obviamente em trabalho e precisa ter uma prova de que o procedimento foi correto, que ele manuseou corretamente. Então você tem isso para empresa de energia, você tem para empresa de gás, você tem para... Pode ser ter empresa de água também? De empresa de água, você tem isso para as companhias de prestação de serviço, por exemplo, companhia de trens. Os seguranças que trabalham no metrô, na companhia de trem. Até mesmo para fazer uma avaliação pós-ação do que aconteceu, como tem que melhorar. Ou se naquela imagem apareceu a pessoa que eles estavam procurando e eles não acharam no momento. Né? Porque você tem reconhecimento de pessoas. Você tem reconhecimento de pessoas aqui também. Você pode embarcar dentro do sistema o reconhecimento facial aqui. Então, acho que foi segunda-feira, uma juíza em São Paulo pediu para tirar o reconhecimento facial de câmeras do metrô ou da CPTM em São Paulo, se eu não me engano. Eu vi no Jornal da Manhã, né, no Bom Dia São Paulo, eu acho. Sim, porque isso ela pediu porque isso viola o direito da pessoa, só que o cara está no local público, ele está numa estação de trem. Então não tem essa de se resguardar a sua imagem então até caiu o secretário de segurança deu uma entrevista e tal, mas você consegue embarcar não na câmera em si, mas no software que gerencia a câmera, reconhecimento facial. Você pode colocar uma lista de procurados aqui e ficar aqui, e na hora que ele filmar alguém que está procurado, a central recebe imediatamente um alarme e fala: você tem câmera tal que está com um profissional número tal, que está na estação tal, reconhecer uma pessoa procurada. Você pode avisar isso numa central de sala negra do metrô, por exemplo. Uma central de sala negra, que é a sala de comando e controle, né? Que tem uma pessoa procurada. Então ela tem, obviamente, o princípio inicial... Até mesmo pessoas perdidas. Qualquer tipo de pessoa que você queira encontrar, seja procurados ou perdidos. A gente vê o tempo todo, a pessoa tem Alzheimer, saiu, não voltou, está perdido, ou tem algum outro problema.
enfim, e ela está perdida, você consegue achar pessoas. E a vantagem é a mobilidade, né? Você não tem uma câmera parada num único ângulo que se a pessoa não passar ali, você tem um profissional que está movimentando. Que está num perímetro de maior fluxo. De maior fluxo, ele vai andar e ele vai pegar isso o tempo inteiro. Então a mobilidade da body cam, da body worn, é que você tem ela literalmente está fazendo um segundo olhar. Além do olhar do vigia, ela tem, só que é um olhar muito mais inteligente, né? Porque ela está gravando, ela tem software por trás dela, ela tem inteligência embarcada, tem uma série de coisas. Tem botão de pânico, então você está gravando aqui, o cara começou a agredir, ele está se defendendo, mas ele chama um botão de pânico aqui, ele tem alarme numa central para poder ser apoiado, entendeu? Então as bodycams e as chamadas body worns, elas são hoje uma tecnologia, tendência mundial. Os Estados Unidos hoje usa, dos 50 estados, pelo menos 38, 39 usam em quase 100% da polícia. Na Europa também se usa muito, nos países do Oriente Médio se usa muito. Então, e isso não é que é uma tendência só porque é um produto de lançamento. É porque cada vez mais você tem a garantia de que um serviço prestado foi prestado da maneira correta e você tem nele provas reais de que foi ou procedimento correto ou incorreto. Haja visto os últimos policiais que foram presos nos Estados Unidos porque mataram o Floyd, enfim, né? Até mesmo para coibir procedimentos errados. Né? Tudo. Todos ganham a partir Todos. Acho que todos ganham, porque a pessoa também, o profissional, ele consegue se resguardar de alguma acusação que alguém venha fazer contra ele. Isso literalmente é um supervisor remoto. Sim. É um supervisor remoto. Você tem um supervisor o tempo inteiro andando do seu lado, obviamente sem intervenção, mas qualquer problema que você tem um supervisor fazendo isso. Sim. Então, e o mercado brasileiro ele está em ascendência absurda. A gente tem hoje aí pelo menos 11 processos de orçamento colocados, concursos públicos e privados, e a gente já tem uma movimentação no mercado que neste ano, dos 27 estados mais o Distrito Federal, os 28, a gente deve ter 16 deles também licitando para colocar. Então, inclusive, a gente consegue ver em vídeos americanos nitidamente quando é um erro do profissional na hora de da reação ou quando às vezes foi erro de equipamento. Sim. Então, já percebeu o policial que tirou um carregador e colocou o outro ao contrário, e aí ele travou e o bandido veio e acabou matando ele. E em outros momentos onde deu pane no armamento, ele tentou sanar a pane e ele não conseguiu sanar a pane, porque realmente a pane foi uma coisa que ele não conseguiu fazer. Aí você percebe que foi falta de treinamento para sanar a pane ou se o equipamento realmente deu uma pane que ele não conseguiu resolver. Sim. E você tem problemas de abordagem, né? Tem tudo isso. Nos Estados Unidos, mais do que aqui, os caras eles falam duas vezes. Se não der, o cara vai meter bala e acabou, né? Lá eles atiram e pronto. E outra, eles atiram exatamente por isso. Tem valor judicial, né? Tem valor judicial. Hoje tem. Porque aqui nada tem, né? Obviamente. Você tem um vídeo mostrando o cara fazendo o negócio. Mas você não pediu permissão para ele. Obviamente, você vai ter sempre um advogado do lado do lado ruim, do lado do bandido, falando, a imagem não pode ser usada como prova. Mas você tem um monte de jurisprudência que já dá o ganho. Ele tem prova judicial, porque, é claro, se não tiver alteração. E aí, se você não tem corte, não tem ruptura de vídeo. E o bom desse negócio aqui, cara, é que você tem ele em tempo real. Mas ele tem a rastreabilidade da veracidade do vídeo, né? Você tem estrutura do vídeo compactada com ou sem ruptura. Ele traz o local também? Traz tudo. Porque aí ele tem... Você tem chip de memória e tem chip 3G também. Ele tem uma identificação quando sai daqui e chega no software ou quando ela foi trabalhada num outro software. Então ela tem não sei se é uma tag, não sei como é que fala, mas é a identificação da veracidade daqui e do software lá. Você tem só a busca normal, que é o que você está falando. Você tem a busca normal, que é baixar o vídeo íntegro ou baixar o vídeo e aí você traz para uma plataforma para editar o vídeo. Sim. Então ele sabe dizer se foi só baixado ou se teve edição. Porque ele tem uma marca d'água. Então, além da marca d'água, ele tem na verdade a ruptura. Para você mexer neste vídeo aqui, você vai ter que entrar com uma senha de administração
e fazer uma ruptura nela. Tem toda uma segurança da informação. Eu preciso cortar aqui e aqui para fazer uma emenda depois de um ponto com o outro. Então isso fica registrado. Sim. A transparência do vídeo é absolutamente garantida, entendeu? Então isso aqui é um negócio mais ou menos, quanto tempo que dura assim a pessoa utilizando? Se você vai fazer uma operação aqui, você tem 3 dias de uso sem carregamento. Aí obviamente a gente tem, quando você vende com as bases, né? São bases que são, na verdade, 8 bases de carregamento para cada lote que a gente fala, mas você pode usar ela por 72 horas, tranquilamente. Então, vai sempre ultrapassar qualquer tipo de turno que você tenha, seja 12 por 36, você vai ter ela absolutamente coberta pelo tempo de uso dela. E a gente fez um negócio que, assim, a aposta foi alta, mas é muito melhor trabalhar desse jeito do que trabalhar com coisa que você não tem garantia. A gente está fechando com top of the best, entendeu? Se você pegar Streamex hoje, eles são referência mundial. Qualquer coisa que você pega nos melhores projetos do mundo é Streamex. Então, não adianta tentar fazer no Brasil, a gente não domina isso aqui. Então você tem que ter um bom fornecedor chinês. A Streamex é da China, a fábrica fica em Shenzhen. Eu fui para lá em 2011, a gente tinha conhecido lá o Mr. Zhao, que é o dono da empresa. Hoje ele não é mais, ele abriu IPO lá na China, mas a gente conhece eles desde 2011 e a gente conseguiu fechar um contrato. E eu não queria outra porque você tem um monte de coisa no mercado, mas eu não vou conseguir dar garantia. Aqui é um negócio muito complicado. Você está trabalhando aqui, quando você vai pegar uma imagem disso daqui, geralmente é uma cena onde você tem uma interpelação de morte, de agressão, de crime. Então não dá para você ter qualquer coisa. A gente está trazendo um negócio que é a prova de qualquer tipo de violação e um preço extremamente no mercado brasileiro. Eu consigo. O nosso acordo foi muito bem feito, muito bem alinhado. Então a gente consegue ser competitivo. Vocês vão começar a fabricar aqui depois? A fábrica vem para o Brasil agora em julho desse ano, que vai ficar mais barato ainda. Que estado? Então, eu não sei ainda. Porque tem alguns estados que dão isenção fiscal. Então, se eu não me engano, é ou Curitiba ou é Nordeste. Mas a fábrica vem para cá e eles falaram, quando a fábrica estiver no Brasil, a gente consegue diminuir pelo menos mais 18, 20% do preço. Que é o custo então vai ficar... na verdade é a montagem, né? Fabrica lá... Não, então, na verdade não é só componente, né? Manda só os insumos. Só os insumos e vai ser tudo montado aqui. Vai ser uma fábrica mesmo, Vai ter linha de produção, obviamente lá, porque a gente não tem Vale do Silício aqui no Brasil, então vai vir de lá, chipset vem de lá, vem tudo de lá, mas toda a montagem é feita numa linha de produção brasileira. Então vai ficar 18, 20% mais barato. E outra, quando vier em julho, isso aqui já vai estar absolutamente disseminado. Mas é uma tecnologia que veio para ficar e vai tomar conta do mercado. Tem muita gente já correndo atrás, mas assim, você tem muita coisa de má qualidade, que você não tem nitidez, que você não tem captura de dados, que você não consegue embarcar inteligência. Aqui a gente está falando de inteligência artificial, de leitura de face, de leitura de íris, entendeu? Tem um negócio extremamente complexo. Dá pra gente fazer um trabalho com qualquer tipo de cliente. E não é só a leitura de face de íris, é a quantidade de acerto, né? Sim. Qual o nível de matemática que eu tenho no algoritmo para reconhecimento? Algoritmo acima de 96%, pra você ter uma ideia. Então, bastante inteligência embarcada. O legal disso é que você consegue atuar em qualquer tipo de ramo, qualquer tipo de projeto. A ideia é você não ter limite, não ficar usando só em câmera de policial para ficar gravando abordagem. Você usar isso para coisas mais populosas. Uma coisa é uma abordagem eu e você, a câmera está aqui, está só eu e você. Outra coisa é você usar isso dentro do metrô, que tem 300 pessoas na sua frente. Sim. Então você precisa de uma solução que tenha mais recursos. Com velocidade. Então, um software assim, absurdo. O software é muito rápido, processamento extremamente rápido, com nuvem em plataforma fora nos Estados Unidos.
que você tem garantia de Tier 4, Tier 5, sabe? Deve ser AWS, né? Deve ser a Amazon. Deve ser a Amazon, mas assim, com um processamento absurdo de rápido. Então, o negócio é diferencial, é disruptivo. A ideia é fazer um negócio disruptivo. A gente quer entregar uma solução que você não tem no mercado de forma fácil. A gente quer entregar, de novo, como é a trava, solução. Pra gente é o mais importante. Maravilha. Bom, vamos dar uma cortada agora. Vou passar o vídeo aí dos Beija-Flores Solidários, mostrar para vocês um braço de responsabilidade social que a Unigr se juntou com a Mayra, e assistam aí e depois a gente volta. Aqui no Beija-Flores Solidários, o sonho de cada um tem muito valor. Acreditamos que as pessoas são compostas de desejos, coragem e histórias, e nosso papel é incentivar cada uma a escrever seu próprio caminho. Nessa jornada, preparamos as aulas de formação, educação e cultura, além de terapias e oficinas. Trabalhamos juntos para que cada ação seja um momento mágico, tanto para o voluntário quanto para quem recebe. Estimulamos as pessoas a doarem seu tempo e talento, podendo efetivamente interagir na vida de outros. Aqui recebemos, doamos, compartilhamos na certeza de estarmos fazendo a nossa parte. Qual que é o próximo que você quer falar? Cara, tem Dashcam e MDVR, mas eu acho que é mais do mesmo. Ou o negócio do Taxer, que é o... Mas eu acho que esse negócio é muito novo ainda pra gente falar. Tá. O Taxer, a gente está numa realidade no Brasil muito difícil. Você pegar um cara lá em Boston, lá na Filadélfia, para fazer táxi sem motorista é uma coisa. Sim. Agora aqui é foda, né? Como é que faz um táxi aqui? Não, é igual levantar um Phantom 3 lá no Acre e falar, pô, tô entregando sanduíche de drone. Ah, vai tomar no seu... Entendeu? Não dá. Dá pra fazer um negócio... Essas propagandas eu acho então, merda. Dá pra gente fazer um puta negócio legal, mas eu acho que no Brasil ainda é... Tá bem cru, né? Muito cru, cara. Como é que eu pego o cara e boto ele sem motorista no meio da 23, entendeu? Da Radial Leste, 6 horas da tarde. Então, e o outro é literalmente guia de... Vamos falar do MDVR todo ali. MDVR e Dashcam. Isso. O Dashcam esse aqui é mais inteligência embarcada que o MDVR, inclusive. Cara, isso aqui vai ser o Big Brother da Operação Rondon. Cara, isso aqui Porque quando eu colocar no Jeep, vai estar filmando a frente e vai estar filmando a cabine. E eu vou estar falando com a galera o tempo inteiro. Então, eu vou fazer um Big Brother embarcado. Aqui você está na frente da tela e aqui tá pegando você. Acho que eu tenho foto do equipamento que eu mostrei. Eu vou te mandar, tá? Para você instalar. Te dou acesso, login e senha e você... Beleza, vamos voltar então pra gente matar esse aí? Vamos. Bom, fala então aí do próximo. A gente está falando de tecnologia de vídeo, então duas tecnologias hoje, MDVR, que já é mais conhecido hoje, o maior player do Brasil hoje é a Intelbras. Os equipamentos da Intelbras são equipamentos chineses, obviamente. A gente está fazendo uma linha de produção de equipamentos com maior nível de inteligência. São equipamentos mais compactos, com até 24 canais. Hoje, se você vê a média de mercado, são equipamentos para 4 canais, 4 câmeras, no máximo 8. A gente está trazendo um equipamento também Streamex, que é o melhor equipamento do mundo, só com até 24 canais. O que a gente tem com isso? Embarcado? Embarcado. Eu consigo fazer um ônibus, por exemplo, as tecnologias de ônibus, eu posso colocar até 24 câmeras. Vagão de metrô. Vagão de metrô. Então, esse equipamento faz isso. Eu consigo trazer aqui, posso usar, por exemplo, 20 câmeras e usar fadiga. Posso usar um equipamento aqui de fadiga. Então eu uso um canal para você colocar fadiga de motorista. Ele está filmando motorista e companheiro. Fadiga, movimento de cabeça, tempo de olho fechado, quantidade de piscada. E eu trago um ADAS. Desvio de atenção, celular, cigarro, gente que entra na cabine sem ser autorizado, além dele. E eu consigo colocar um ADAS também, que é um assistente de direção. Que é um cara que começa a olhar o caminhão de frente e de trás. Posso usar um ADAS desse daqui, que é uma dashcam. Ele tem uma câmera frontal
e tem uma câmera traseira, ou seja, ele filma a frente do caminhão e filma dentro do caminhão, e ele consegue pegar, por exemplo, caída de faixa, ele pode pegar... Se você junta um equipamento desse, onde vai verificar o cansaço do motorista, mais um rotograma falado, motorista, próximo posto, não sei o que, já entende que o motorista está cansado, pelo sistema ele já verifica qual é o próximo posto autorizado dentro do PGR, manda o cara encostar para o cara conseguir fazer um descanso de 30 minutos, 1 hora e tudo mais. Tudo isso daí. E outra coisa... Porque não adianta dizer assim, eu tenho um rotograma falado, é um troço fixo, que ele só fica ali blá 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 blá. Isso o cara para se quiser. A gente precisa também de uma inteligência onde percebe a dificuldade do que está acontecendo, volta lá, faz a alteração do rotograma para conseguir seguir o PGR, mas utilizando... Olha que legal isso aqui, ó. Além do ADAS, o ADAS, além de fazer todo esse processo, por exemplo, de sair da faixa, freada brusca. Se eu tiver uma freada brusca, por exemplo, ele tira uma foto imediata da frente e da traseira e manda para a central. Ele manda como um alarme, exatamente como se fosse um alarme. Eu tenho, além disso tudo, se ele sair da faixa, ele tira a foto e manda para a central. Então eu tenho a central recebendo alarmes. Consigo pontuar o condutor, auxiliar e tal. E ele tem assistente de voz, tá vendo? Sim. Eu consigo falar com o motorista. Falou, nos últimos 2 minutos você comeu faixa 3 vezes, encosta o carro. Além disso, eu tenho inteligência embarcada, inteligência artificial no software. O que faz? Eu posso interagir com o motorista e fazer com ele um concierge que a gente chama, que é falar, olha, você tem que encostar agora, eu vou mandar aí uma pronta resposta para você. Se o cara tiver com alteração de face, se o cara estiver dormindo, se o cara mesmo para dar um apoio em relação à parte humanitária do motorista. Ele está precisando descansar, ele tem que parar e tudo mais. Então para em algum lugar aí e eu consigo falar com ele, ele consegue me ouvir. E a central de monitoramento de risco consegue entender aonde ele precisa parar, né? Ela está vendo no precisa mapa, parar é uma coisa, aonde precisa parar é outra coisa. Ela está vendo no mapa a localização, sabe a condição que o motorista está e pode indicar a melhor coisa. Além disso, eu consigo fazer com ele uma interação de dizer palavras-chave, por exemplo, para interferir no processo dele. Então, vou falar aqui uma palavra-chave que ele pode estar dirigindo e ele viu uma abordagem. O cara passou do lado dele, igual tem no Rio de Janeiro. O cara passa do lado dele, aponta a arma e manda ele encostar. Ele dentro do caminhão, sem tocar em nada, ele fala, roubo em andamento, roubo. A palavra roubo eu posso colocar ela como chave, então eu sei que ele está sendo roubado. Ele não precisa apertar botão de pânico, ele não precisa fazer absolutamente nada. A partir dali ela pode começar a gravar em um buffer, vai gravar imediatamente e pode transmitir em tempo real. A partir dali... Pode gerar um alerta e um pop-up prioritário para abrir que o cara está sendo roubado. Ela pode mandar a foto daquilo ali e transmitir em tempo real. Já entra no modo de emergência. Então você imagina, você tem ali... Então você está gravando o roubo 600 cavalos rodando ali, o equipamento está fazendo as aferições, a partir do momento que o software identifica a palavra-chave, ele abre um pop-up para o operador, como se o operador estivesse monitorando o grid lá. Sim. Ele abre um pop-up para o operador fala, opa, é roubo, placa tal, preciso resolver tal coisa. Ele já começa a ver conta-resposta, já começa a ver uma série de coisas. Não, e o melhor, se ele está gravando e o cara está abordando ele, eu pela câmera estou vendo a placa do carro que está abordando, quantos caras tem dentro do carro, você começa a tomar ação com visão real. Entendeu? Você pode mandar bloqueio para aquela nossa operação lá, isso seria muito interessante, porque você sabe que eles usavam vários veículos, né? O veículo que teoricamente seria o de colocar as mercadorias, que seria a van, a Ducato lá e tal, mas eles tinham outros veículos, e a nossa mercadoria, 3 milhões e meio, 4 milhões, eram 4, 5 caixas. Cabe no carro. Eles colocavam no carro de passeio e davam um palco a Ducato embora e depois o carro de passeio. Para todo mundo ir atrás da Ducato. E o carro de passeio que levava. A gente teve recuperação em Curitiba, próximo de Curitiba, na São José dos Pinhais, aonde teve essa formação toda de carros e a carga estava justamente no carro de passeio. Pequeno. A perda, nesse caso, foi por desvio de temperatura. Passou muito tempo na delegacia, o gelo derreteu, enfim. Oncológico, o valor lá em cima, espaço muito pequeno. Muito pequeno. Mas você consegue fazer tudo isso. Então você tem aqui um processo assim, bem crítico de security que você consegue ver e consegue ajudar no safety também. E aqui você,
Não, esse aqui é de 4 canais, certo? Esses são de 4 canais. Você tem câmeras ostensivas, mas você também tem câmeras escondidas? Tenho também do tamanho de um botão de camisa. Isso é muito interessante, porque uma coisa é você ter a câmera ostensiva para não trazer aquele, para assustar aquele que tem a dúvida, para que ele fale, porra, tem câmera, eu preciso fazer outra coisa. E as câmeras veladas para que, se mesmo com aquela câmera o cara chegou, ou se ele burlou antes ou alguma coisa, as câmeras veladas vão acabar identificando. Tem uma câmera que tem isso aqui, ó, de dimensão. Sim, elas são o tamanho da ponta de uma bique, né? Tamanho de um botão de camisa, assim, menor que um botão de camisa. E aí você consegue colocar estrategicamente também. Essa daí é bom para operação logística, onde você vai verificar descarregamento de caminhão, de repente, vou descarregar no armazém e ficou faltando tantos itens. A câmera velada ela pode ficar dentro da cabine, na coluna do passageiro, pegando os dois, ela pode ficar comutando com o espelho, então na hora que o espelho retrovisor ali abriu o baú, ela desliga o espelho retrovisor e abre e liga a do baú, então você pode usar câmeras diferentes, né? Duas câmeras no mesmo canal fazendo pode. E a gente tem hoje equipamentos, eu te falei, para fazer 24 canais. Consigo fazer os ônibus de viagem, por exemplo, esses ônibus leito são 24 câmeras. Na verdade usam 22 câmeras e 2 canais com ADAS e um fadiga, né? Usam um canal para fadiga e um para ADAS, que é o assistente de direção. Isso é muito focado em security, porque num ônibus você tem 40 e poucos lugares. 46, 47, né? 50. Imagina um processo de um acidente de ônibus. Você tem um quarto de um avião dentro do ônibus. Um avião de 200 pessoas. Quando acontece um acidente de um tombamento, por exemplo, quantas pessoas que morrem? Exato. Quantidade de coisas, de pessoas e famílias que estão envolvidas naquilo ali. Exatamente. Absurdamente grande. E a gente pode até pensar até no bagageiro do ônibus, que tem empresas hoje que usam o bagageiro como transporte de carga. Sim. Então, de repente foi alguma carga que não deveria ir lá, mas onde que essa carga foi? Você consegue rastrear onde que a carga foi colocada também. Tá vindo de Foz para São Paulo. Hoje, e outra coisa, esse negócio que você falou das cargas, enfim, você consegue hoje, através de cabos aviônicos, passar cabeamento em todo o veículo. Então, cabo aviônico com garantia, sem ruptura, melhor nível de transmissão, sem ruído, sem chuvisco, absolutamente nada. Tudo por cabo aviônico. Então são cabos blindados, com traçamento blindado, tudo blindado. Então você tem um nível de qualidade absurdo do equipamento e passa ele em frestas de 1,5 mm. Legal. Então você tem um nível de qualidade muito grande. Nível de garantia, de tempo de uso. A gente tem caminhões instalados aí com 3 anos sem manutenção, por exemplo. Obviamente a gente faz manutenção preventiva, mas você tem veículos com 3 anos sem manutenção. Muito legal. E dá para você casar, obviamente, os dois serviços. Esse é o tipo de equipamento que você consegue ter muita comprovação e consegue casar ele em operações mais pesadas, né, que tem muito mais dinheiro envolvido ou tem muito mais risco envolvido, usando o Safety Security com um nível de garantia muito alto, muito alto. E preços competitivos. Eu vou te dizer que a gente chega aí hoje... Você vai montar aqui também? Tudo aqui. Na verdade, tudo isso aqui vai começar a montar aqui? Tudo aqui. Hoje a gente tem tudo isso aqui em estoque comprado, né? A partir de julho a gente começa a comprar daqui. Eu vou direto na fábrica, faço a entrega e vem tudo montado aqui. Suporte 24/7 por 365, multilíngua, então suporte em inglês, em espanhol, em chinês, em português. Legal. Então a gente dá suporte 24 horas, porque a gente tem, como a gente fechou um acesso, né, de representação, a gente consegue todo o suporte. Eu vou ser distribuidor, então meu preço é de distribuidor, então eu vou ter preço para vender para quem quer revender. Então o nosso preço vai ser extremamente competitivo. Então você vai ser o fornecedor das empresas de tecnologia? Também. As empresas de tecnologia, então, que trabalham com MDVR ou querem trabalhar com qualquer outra coisa, eles podem comprar de você. A gente pode comprar de mim. É que como a gente está fechando uma parceria de distribuição, o que vai acontecer? Hoje, como o mercado é muito insípido brasileiro, eles recebem muito pedido direto na China. Pedidos grandes, 2.000, 4.000 body cams, por exemplo. E aí eles não têm suporte para fazer isso aqui. Eles vendem direto.
Então, o que eles vão fazer? Zero pós-venda. Zero pós-venda. Eles vão colocar um contrato com E aí você. ele começa a colocar um produto que ele não dá suporte e o nome dele, o dry dele fica queimado, porque o cara não consegue se aproximar. Então, quando chegar um pedido para ele de 2.000, ele vai entregar para a Sutronics e a gente vai fazer todo o suporte, vai fazer todo o treinamento, implementação, manutenção, tudo. Recolhimento para troca, tudo. Então a gente está trazendo, na verdade, a fábrica para o Brasil, né, como distribuidor autorizado. Então, maravilha. Equipamentos de altíssima qualidade, isso daqui, todos eles são possíveis de ser feito testes, os POCs da vida, o Proof of Concept. Então a gente pode instalar para o cliente, deixar lá 15 dias, 30 dias, para ele ver o nível de qualidade. A gente gosta de fazer não é só discurso, né? A gente entrega lá e deixa instalado, ele vê como realmente funciona e tem todo um aparato por trás para garantir que esse contrato ou esse produto vai atingir o nível de excelência que o cliente espera. Tá? Então a gente está fazendo algo diferente. A ideia é que a gente seja aí nos próximos 18 meses o maior fornecedor de tecnologia de vídeo aí do mercado para qualquer tipo de embarcação. Nós não estamos falando só de rodoviária aqui. Caminhão, ônibus, carro, trem, avião. Obviamente avião você tem muito menos saída porque você tem os outros controles que hoje a ANAC impõe, mas qualquer tipo de embarcação que a gente tem, a gente vai ter capacidade de fazer fornecimento aí de tecnologia de áudio e vídeo em altíssimo nível. Maravilha. Cara, aquele equipamento me interessa para Expedição Rondon, para aquele que eu te falei, né? Montando um Jeep e tudo mais. Eu vou aplicar um conceito de Anywhere Office, eu vou rodar pelo Brasil, vou fazer uma vistoria de rota. Então, primeira temporada Sul, depois Centro-Oeste, depois Norte, depois Nordeste, depois Sudeste. Então eu vou mais ou menos 3 meses em cada região, passando pelas estradas, visitando corretores, visitando transportadores, embarcadores, fazendo workshops, palestras e tudo mais. E se eu tenho um daquele ali no Jeep que eu estou montando, durante o dia, enquanto eu estou circulando, eu posso até abrir um canal para que a galera veja um Big Brother. Nós vamos fazer diferente, vamos colocar um desse daqui e vamos colocar um desse aqui para você quando for descer. Falar com os caras, porque você vai de body cam. Eu já fiz uma viagem de São Paulo até Miritituba, né, passando pelo Paraná, fazendo toda a rota do agro lá, mas eu fui com um carro francês, né, fui com uma Oroch. Agora eu vou de Jeep, né, agora eu vou fazer direito. Agora aguenta. Porque ali você dá um pingo naquela estrada, eu não sei como é que tá agora, eu acho que terminaram de asfaltar, mas eu tenho até vídeos no computador, cara, era terrível. 300 carretas paradas, terrorismo total. Porque não consegue passar. Problema humanitário, não tinha como chegar comida ali. Então o motorista sofre mesmo. E ali de Miritituba até Santarém eu não sei como é que tá, mas é ruim também. Então a ideia é mostrar justamente nessa expedição para o mercado de gerenciamento de risco a realidade do motorista, o que os motoristas passam de verdade, saindo da central de monitoramento, saindo da seguradora, da mesa de subscrição, saindo da mesa de gestão de risco da seguradora, saindo da corretora, mostrar ali o problema de campo que o motorista passa, que vocês acabam ajudando a subscrever ferramentas para isso ou para aquilo, mas que vocês tenham mais conhecimento do que vocês estão escrevendo, para poder dar suporte à capacidade de vocês. Cara, que isso mais? Aí. Cara, basicamente. Quer falar do móvel? O móvel também vai fabricar ou não? Qual? A isca. A isca? Também vamos fabricar. A gente está hoje. Essa fábrica também? Não. Essa fábrica, na verdade, vai trazer basicamente produtos de vídeo, áudio e vídeo. A isca a gente tem um projeto, eu estou trazendo também, só que eu estou fazendo o caminho inverso. Eu estou montando lá e vou trazer de lá placas prontas e aqui eu só vou envasar. Termina de montar. Só vou envasar, colocar chip, subir em sistema e envasar porque não adianta. Querer fazer aqui é perda de tempo. Você não tem aqui caras de montagem de placas que são... Não é que não são competentes, não dá competitividade, entendeu? Esse mercado ele está comoditizado, né? Cara, é assim... A gente tem... Claro que as pessoas precisam vender, as empresas precisam vender por quantidade, elas ganham na quantidade, né? Tirando as empresas que ainda colocam muito mais o trabalho de recuperação em relação ao equipamento, onde eles entram em operação de alto risco
e tem bastante evento. Mas o ganho é na quantidade. Então você vender 5 mil, 10 mil, 1.000, enfim, 500, cara, cada cliente de 500 por mês é uma paulada, né? E é um mercado assim que, se a gente for olhar na prática, se eu fizer um volume para coisas, para produtos que não são competitivos, não adianta. Eu vou entregar coisa no mercado que é mais do mesmo. Que é aquilo que você coloca na caixa. E você vai ter um puta trabalho, um puta estresse para ter uma margem desse tamanho. Eu vou queimar o meu nome no mercado e a gente não quer. A gente nunca trabalhou para ficar brigando por R$5, R$10 de equipamento. Ou eu entrego alguma coisa que seja viável para o cliente, que traga a solução e traga resultado, ou eu prefiro não fazer. Então assim, para a gente fazer um produto bom, que seja competitivo financeiramente, mas que funcione, eu não quero só LBS, eu não quero só RF, tem que vir com GPS, o GPS tem que ser bom, não pode ser anteninha de $5, tem que ser antena de $12, $15, que dá uma precisão melhor. Eu tenho que ter comunicação nela dentro de um container. A gente tem clientes hoje que estão pedindo para fazer teste de Manaus e ele falou, cara, eu já usei 5, 6 marcas diferentes, eu não consigo usar. Porque quando joga dentro do container não fala, não comunica, não adianta. Sim. E aí quando eu vou pedir autorização para a seguradora, a carga não sai porque a isca não vai funcionar. Eu falei, o sinal de Manaus é horrível, né? Você tem lá, pô, é muito ruim. Tá dentro de um container, é diferente. Ele não está num caminhão que é de alumínio. O container é de ferro. Ele vai ter uma comunicação prejudicada. Mas você pega um negócio até mesmo num baú de alumínio, dependendo da carga que você coloca, você não consegue falar. É complicado. Tinha operação de televisão, videogame e tudo mais. Sim. Então, numa carga de televisão, você tem uma quantidade de material muito em cima grande do outro. Ali. Aquilo cria uma garagem de farda. Sim. Então, a gente precisava posicionar o equipamento sempre próximo do baú para que ele não ficasse no meio. E aí você fragiliza o negócio, porque o cara que está lá sabe que está sempre... Ou próximo da porta, ou próximo do fundo, ou em cima. Só que isso eu tinha que usar uma quantidade maior de equipamentos, porque eu não sabia se ele ia tirar a carga inteira e pegar o do fundo, descartar o da frente, descartar a parte de cima. Então é um jogo de gato e rato. Sim. Então a gente precisava ter vários, pensando na possibilidade do cara descascar ali um pedaço, né? Descartar alguma coisa e ficar com ele tem informação privilegiada, como sempre. Sim. Ele sabe onde está. Um cara pega da frente, tira de cima, tira do fundo, tira e usa o meio. Então você acaba fazendo um pulo de um processo e fragiliza, porque no final das contas aquilo que você tem não atende. Então a gente está fazendo um processo diferente. O projeto é nosso, o desenho é nosso, só que eu não quero usar qualquer antena, usar só RF, LBS, eu quero que tenha GPS. A gente está fazendo alguns testes, inclusive, onde eu quero o tracer da carga como se fosse um rastreador veicular. Eu quero olhar a estrada com uma quantidade de pontos, com curva, com tudo, entendeu? Para a gente poder entrar com alguma coisa que seja viável. Então a gente tem hoje aí alguns clientes bem robustos, mas o produto que a gente tem hoje no Brasil não é um produto que para mim é satisfatório. Então a gente mudou totalmente o conceito do projeto, estamos fazendo um negócio um pouco mais caro para o meu custo, mas é algo mais viável como resultado. Tem uma qualidade de eletrônica muito melhor para te dar uma garantia de recuperação maior. Eu vou diminuir o nível de margem, porque eu não quero ficar também no mesmo patamar que todo mundo. Vender 5 mil, 10 mil só para vender também não adianta. Mas eu quero entregar um produto que quando o cara usar uma vez ele fala, bom, eu não quero outro, eu quero esse daqui. Então isso aqui a gente está fazendo lá fora, o projeto já está lá, ele vai vir para mim como placa montada. Bom, com isso aqui você tem um puta portfólio de produto, você consegue atender o cliente em diversas coisas. Sim. Security, safety. Melhora de produtividade, dá para fazer um monte de coisa aqui. Tudo. A ideia é aquela conversa lá do início, é que a gente entregue para o cliente algo que ele entenda que é investimento. Eu não quero vender nada que ele fala, é mais um custo dentro da minha cadeia logística. Sim. Então, tudo que está aqui, ele tem noção de uso e isso tem que trazer para ele. E justamente saindo da obrigação de apólice, porque quando é obrigação de apólice, eu tenho que ter um desse, eu compro mais barato aí, foda-se. E põe esse negócio. Checa a relação, vê qual que é mais barato. Quando você está atuando junto com a cultura do cliente, ele não quer o mais barato. Não, ele quer o resultado. Ele quer o melhor. Ele quer o resultado. Ele quer o efetivo. A cultura traz para o melhor, a obrigatoriedade traz para o mais simples, mais barato. Que é o que a gente falou agora, eu vou ficar brigando com o cara por causa de R$10.
Não adianta você falar, mas o cara da isca me vende a 78. Você quer me vender 88? Não chega a 78? Pô, sabe? Pra mim não significa nada, cara. Porque no final das contas você não tá preocupado se vai ter resultado ou não. Você não tá preocupado se você tiver um sinistro, se você vai recuperar. Você tá preocupado com os 10 contos. Então não adianta. É um produto que eu não vou ter resultado final. Quando der problema, você vai vir para cima de mim, o cliente vai vir e vai cobrar que aquilo lá não teve o desempenho e o cara não se sente com valor agregado. Ele sente literalmente na obrigação. É obrigatoriedade, eu tenho que pagar, então eu vou comprar o mais barato. E aí a gente vai ficar brigando por migalha e não é o nosso core. Ou a gente faz alguma coisa que possa agregar valor para o cliente e aí eu fico muito feliz que o cara paga o meu aqui mais caro que todo mundo, mas ele está tirando do resultado dele. Ele está ganhando o resultado. O cara está comprando um negócio aqui que ele não tem no mercado. Mas ele está deixando de perder R$ 1.400 por mês por caminhão. Sim. Então ele fala, pô, eu não tinha esse custo de ter que colocar uma tampa, né, para travar. Só que agora eu estou deixando de perder R$ 1.500 pau. Sai de custo e vira investimento. Vira investimento. Não, e o dinheiro que esse cara ganha, sim, cara. Você faz vou colocar por baixo, 1.300 vezes 200 vezes 12. Cara... Ele faz uma frota nova todo ano. Toda mudança de cultura, ela não vou dizer traumática, mas ela é difícil e ela é demorada. Sim. Cara, quando eu estava trabalhando no começo com equipamento móvel, saiu de Manaus, foi para Belém, trocou o DDD, travou o equipamento. Travava em todo o DDD, mudava de estado, travava o equipamento. Você tinha que setupear o equipamento dar sorte do equipamento voltar, entendeu? Então, coisas que você traz que o mercado ainda não usa, obviamente você vai ter uma barreira de entrada porque você é o primeiro, esse é o custo de ser o primeiro. Sim, exatamente. De você chegar lá, você vai ter que montar isso daí. Batendo, você vai ter tempo. Depois que você abrir o mercado, vai querer aparecer um monte de gente com uma porra dessa de alumínio, de plástico, enfim. De tudo que você imagina. Então, e aí vai ter gente que vai querer o de plástico. Uhum. Porque ele parece igual. Vai. Né? Não, você vai ter gente para todos os mercados, Fusaro. Uhum. E vai ter sempre o cara que, independente de saber da qualidade, ele só quer saber do preço. Isso tem empresários no Brasil que vão ser assim, como tem no mundo inteiro. Mas é o que eu falo, na hora que ele tiver uma perda... Cabe à seguradora chegar e falar o seguinte, gente, eu sei que parece tudo igual, mas... Esse aqui é de ferro, tal, assim, aço, tal. O de plástico não. Mas o de plástico não, o de plástico não. A seguradora tem que identificar que aquele cara não tem uma cultura de prevenção. O cara tá olhando um negócio desse aqui, isso aqui é blindado, cara. Que ele simplesmente está colocando porque tá pedido em algum lugar. Sim, né? Isso aqui é blindado. A gente teve, assim, você tem a preocupação em fazer uma blindagem, o cara não vai conseguir meter serra, senão ele vai explodir o tanque. Você entendeu? Ele vai se explodir. Ele vai se explodir, porque na hora que ele meter uma serra para cortar isso aqui, ele vai explodir o tanque. Então, o de plástico, ele vai pegar uma chave de fenda e um martelo e vai arrebentar e acabou. Mas vai ter gente fazendo desse jeito. Esse não é o nosso mercado. Nosso mercado é resultado, cara. Tem que ser resultado. Pra gente, o mais importante é que o cara fala, ele nem perceba o que ele está pagando. Porque ele está pagando com o custo que ele está diminuindo com a receita que ele está gerando. Né? É o retorno sobre o investimento que ele teve. Exatamente. Ele não está tirando do bolso, você entendeu? Se eu tirar do bolso R$10, são R$10 tirados do bolso. Se eu pagar R$100 de uma economia de 200, eu estou colocando 100 no bolso. Com certeza. Isso o cara tem que entender. Então a gente tem que fazer coisa para esse tipo de aplicação. Com certeza. E essa placa? O que é essa placa? Isso aí a gente concorreu em 2019 para 2020, um prêmio que é de uma empresa inglesa do Reino Unido, sobre inovação tecnológica. Existem várias categorias, nós nos inscrevemos em inovação tecnológica, mandamos a Trava, foi a Trava que concorreu, e a gente foi eleito a empresa com produto de maior inovação tecnológica no mercado de segurança logística. Legal. Então a Trava ganhou um prêmio internacional aí, do Reino Unido e tal, e avaliaram obviamente o produto como concepção, projeto, aplicação, entrevistaram 3 ou 4 clientes nossos para saber se a aplicabilidade era
real, se não era fake e tal. Você sabia? E os caras fizeram todo um processo. Se escorrer veneno aqui. Você sabia que tem uma entidade na Inglaterra que as pessoas, é uma entidade de eventos e certificações. Você escolhe o que você quer comprar? Caralho, é assim, ó. Rafa, não corta essa parte. É assim, você se inscreve lá e aí você paga um negócio e o cara te dá uma certificação por qualquer merda que você inventar. Só que aí alguém fala assim, não, mas o cara é vinculado à entidade tal. Cara, eu fiz uma pesquisa dessa porra, só tem fake lá. Você tá brincando, tudo fajuto, cara. Tudo fajuto. Então tem uns caras no mercado brasileiro que se vinculam a esse troço, aí eles vão lá, tiram um fotinho, recebem um diploma e uma medalha falando que o cara é pica em alguma coisa. Bosta nenhuma, é medalha comprada. Meu Deus. Você manda o dinheiro, manda o Pix pro cara e o cara pagou, já era. Certificado de qualquer merda que você quiser. Só que como uma entidade, não sei o que, piriri, pororó, que brasileiro que vai correr atrás? Eu corri atrás. Eu vi que é um puta bando de falsário. E são pouquíssimos, né, que fazem isso, que correm atrás. O cara quer mesmo botar no peito e falar que é dele. Caralho, né? Cara, eu vou refazer essa pesquisa. Eu tenho guardado esses dados. É muito interessante isso aí. Esse daí a gente teve, inclusive, um dos clientes que foi consultado foi a Johnson & Johnson. Legal. A gente recebeu o comunicado deles e falou, tem um pessoal, que é isso aí? Tem um pessoal questionando a gente aqui, se a gente é cliente realmente. Aí eu mandei, falou, não, a gente está participando e tal, de um prêmio e tal, então pode responder. E eles têm todo um processo de compliance, de informação. Você sabe que eu lancei um negócio no site lá, eu ainda não botei a funcionalidade para funcionar, não, mas eu ainda não coloquei para usar, mas eu tenho uma aba que é uma pesquisa de mercado, né? Onde eu posso pegar a tua trava e outras travas e colocar todo um questionário e colocar pontuação sobre preço, sobre bateria, sobre utilização, sobre problemas, sobre pós-venda, faço uma caralhada de coisa lá. E aí eu mando para o mercado e deixo um tempo o pessoal respondendo, e depois eu volto, faço análise de tudo, claro, como uma empresa idônea que não ganha dinheiro de ninguém, eu faço uma análise de tudo e coloco lá o gráfico. Você se interessa em participar disso aí? Participo. Vou fazer um negócio desse. Vou chamar as outras empresas de trava do mercado, fazer uma relação das coisas todas e aí mandar para vocês, se vocês estiverem de acordo. Eu ponho para o mercado responder, porque eu acho que isso é interessante para o mercado segurador. Tem que saber como que está o Para as seguradoras olharem o seguinte, opa, peraí, tem X empresas com esse tipo de solução. Deixa eu olhar o que o mercado está falando deles. Como que o mercado vê isso daí? Porque às vezes tem um outro produto que o pessoal usa que não está sendo pedido na apólice, mas que o cara já tem uma experiência com aquele produto. Eu quero saber qual é a experiência dele. Então as seguradoras elas podem mandar esse link para todo mundo responde, quem usa, quem não usa, e aí eu volto com toda uma estatística, nosso matemático aqui faz toda uma análise, e a gente volta com todo o feedback do mercado sobre o equipamento. Isso pode ser da trava, do móvel, de qualquer solução que tiver, qualquer procedimento que tiver. Legal. Participando. Dá para fazer pesquisa de lei, inclusive, a gente pega uma proposta de lei que está em andamento, coloca lá, manda a pesquisa, volta, e aí é a visão do mercado sobre tal tema. Entendi. Entendeu? Joia. Acho que vai ser uma coisa bem boa. Gente, essa foi a entrevista com a Siltronics. Eu vou fazer uma volta na empresa agora, tirar algumas fotos e fazer um videozinho final para vocês entenderem qual é a estrutura. Ela fica no bairro da Moca, em São Paulo. Então eu vou dar uma volta aqui depois e filmar e tirar fotos daquilo que puder para colocar para vocês entenderem o que é essa empresa, tá? Então a gente tem só para finalizar com vocês, a estrutura fica na Moca, estrutura de São Paulo. A gente tem um escritório em Brasília também e tem uma estrutura que fica em Santos, né? Que é onde a gente tem a replicação de central 24/7 para a gente atender os clientes de Santos também. Tá? E aí depois, se vocês quiserem algum vídeo, alguma coisa, a gente tira de lá também e manda para vocês. Beleza. Se você puder mandar de material institucional, manda. Eu acabo colocando, ou eu pego outros pequenos vídeos e vou colocando no canal do YouTube para que quem for pesquisar o NGR acha lá, porra, Siltronics, legal, deixa eu ver. Porque muitas pessoas não conhecem a empresa, que estão inclusive aqui em São Paulo. Não conhecem a empresa porque não vieram até aqui, ou têm curiosidade, já são clientes inclusive e nunca vieram aqui, querem conhecer a estrutura, ou acha que é um CNPJ numa casa em qualquer lugar. Sim. Não, é bom mostrar a estrutura para que as pessoas, para que as empresas consigam ver a estrutura que dá suporte a elas, que é organizado, que tem escritório, que tem engenharia aqui embaixo, que tem central. Legal. Beleza?
Muito obrigado, viu? Cara, obrigado. Obrigado. Pessoal, obrigado. Até a próxima aí. Tchau, Obrigado, tchau. gente.